A renda passiva sempre fascina as pessoas, porque, claro, quem é que não vai querer uma entrada de dinheiro constante sem necessariamente ter que trabalhar por isso, mas simplesmente tendo colocado o seu dinheiro para trabalhar para você? Só que você sabia que é possível você receber mais de US$ 5.000 ao mês dessa maneira? Claro, fazendo isso, você vai ter um dinheiro entrando ali para te ajudar a pagar suas contas, para você poder atingir suas metas financeiras. E, claro, ou seja, você vai usar esse dinheiro extra simplesmente para gastar naquilo que você quiser, seja viagem, carro, casa, enfim. Você vai conquistar teus sonhos. Só tem um detalhe, para você chegar nesse número, é preciso você seguir uma estratégia. E olha, aqui é importante você estar de olho na seguinte situação, que ela vai se dividir em algumas etapas, de modo então que você vai configurar então o teu portfólio de renda passiva para que você possa ganhar esses US$ 5.000 por mês nos chamados então dividendos. E nesse vídeo eu vou te mostrar que em vez de você ficar então sobrecarregado tentando encontrar tempo na sua agenda de repente que já está lotada para ganhar mais dinheiro, você pode configurar então um portfólio de investimentos de receitas de dividendos para crescer então e pagar uma renda passiva onde no futuro, onde você quer ter a tua liberdade financeira. E por conta disso, então, investir em ações é uma das melhores opções que você tem para ganhar dinheiro enquanto você dorme. Olá, meu nome é Eduardo e aqui nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos, ganhando em dólar. E de repente, se esse aqui é um tema que interessa para você, aproveita, já se inscreve no canal e não esquece, ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Bom, olha só, é importante mencionar aqui também, eu vou citar algumas ações, algumas empresas aqui, mas nenhuma delas é indicação de compra. É muito importante que, antes de você fazer qualquer tipo de investimento, você sempre faça suas pesquisas e nunca invista somente baseado na opinião dos outros. Vamos lá. Ó, talvez você possa de repente estar pensando que US$ 5.000 por mês e em dividendos é uma meta muito grande, especialmente quando você de repente está no zero, nem não começou a investir ainda, ou talvez está começando agora. Mas veja que para você atingir algo que para você nesse momento é grande, é só você então se tornar maior do que aquilo que você está buscando. E aqui então, ó, o que vai importar é o quanto de conhecimento você vai adquirir para chegar então nesse objetivo. Porque o que separa você dos outros que já chegaram é justamente duas coisas. Um, o conhecimento. E dois, é a disciplina de não perder o objetivo de foco. E tanto um como outro, nesse caso, tanto o conhecimento quanto a disciplina não dependem de dinheiro para começar. E você, eu tenho certeza, já começou decidido consumir esse conteúdo que vai então, eu não tenho dúvida, te levar para outro nível de conhecimento sobre investimentos. Por isso, faz o seguinte, não perca de vista os 4 pontos que eu vou falar para você. Ou seja, tempo de investimento, a paciência em investir, a consistência de seguir a sua estratégia e a persistência de seguir então em busca do seu alvo. Veja que se você fizer isso, você se mantiver de olho nisso, você pode chegar então nos seus US$ 5.000 mensais e não só isso, muito mais. Então, deixa eu te falar um pouco mais sobre esses 4 pontos e eu vou começar falando para você no que se refere pelo tempo que precisa para fazer seus investimentos. Veja, o tempo ele vai interferir diretamente no seu resultado. É por isso que quanto antes a gente começa, antes a gente chega em montantes muito maiores. É o processo natural da chamada acumulação. Por isso que o melhor dia para você começar a investir era ontem. Mas como ontem já passou, o hoje então é a tua nova oportunidade. E eu te digo, não deixe passar novamente. Claro, a paciência é o que vai te manter nos trilhos do teu projeto de se tornar então um investidor Eagle 5K por mês. E se você não sabe o que é isso, calma, até o final do vídeo eu vou te explicar melhor. Mas vamos lá. Eu falo isso porque é fácil, de repente, ver grandes montantes, às vezes, gerando renda. Mas quando a gente está começando, as remunerações de dividendos para nós, quando você está começando a fazer os primeiros aportes ali, as primeiras compras, eu sei que não são muito emocionantes. Como diz o economista americano Paul Samuelson, investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. Se você de repente quer adrenalina, é melhor pegar o seu dinheiro e ir apostar em Vegas. Diga que não tem todo sentido isso que ele falou. Agora veja,
Quando a gente entra em falar então sobre consistência, veja, e para manter a paciência no longo prazo, ser consistente nos seus investimentos vai levar você a não se distrair e, claro, celebrar os ganhos independentemente do valor. Porque é justamente dessa maneira que deve ser. O propósito maior é acumulação. Então não importa a quantidade em um primeiro momento, mas, acima de tudo, o hábito de investir constantemente. Dessa forma, persistência é sim a peça-chave na tua máquina financeira. Veja que a maioria das pessoas não alcança suas metas financeiras porque desistem justamente no meio do caminho. Muitos dizem que de repente estão cansados de fazer, mas aqui, ó, se tá cansado, então você tem que aprender a descansar e não a desistir, porque todos poderiam sim alcançar a liberdade financeira desde que não se permitissem parar de prosseguir justamente rumo ao alvo da liberdade financeira. Agora, outro ponto é você montar então um portfólio diversificado, de modo suficiente para trazer tanto a valorização do preço das ações, além de que, claro, gerem dividendos periódicos e crescentes. Você vai ganhar então duas vezes. Veja que, fazendo dessa forma, o que você vai ter é uma acumulação constante. Veja que os ganhos de capital por meio da valorização do preço de uma ação, eles são, ou pelo menos das boas empresas, podem ser muito bons, mas você precisa vender as ações para você obter o ganho. Isso é um ponto importante. Já no que se refere aos dividendos, você recebe uma parte dos lucros das empresas sem vender as ações. Você pode então fazer o processo do que? De reinvestir novamente para você obter mais dividendos no próximo pagamento de dividendos dessa empresa. E esse é um processo, então, contínuo. E é isso que, na verdade, ao longo dos anos, vai te gerar os chamados dividendos compostos. Mas não é algo da noite para o dia, você concorda comigo? Mas então deve ser um projeto que vai considerar o tempo, né? Dependendo, é claro, de quanto você investe todos os anos. De repente, você já investe uma montanha de dinheiro, claro que o percentual que cada empresa que paga dividendos vai pagar, vai incidir sobre esse total, sobre esse montante. Então, dependendo da quantidade que você colocar, sim, de repente já pode ter um valor expressivo no primeiro momento de pagamento dos seus dividendos. Mas bom, vamos lá. Veja, nada na vida é fácil e o investimento em dividendos precisa de tempo e esforço de que lado? Do seu. Mas é definitivamente possível e vai valer muito a pena. Não são poucos investidores que eu conheço que já vivem de dividendos e, ó, isto bem antes de chegarem àquilo que a gente chama às vezes de aposentadoria, de uma idade muito avançada. Não, bem antes. Vale lembrar, claro, sempre, né, que em geral as ações de dividendos são uma forma de reduzir também os riscos na hora que você está investindo, porque esses riscos estão diretamente ligados à chamada volatilidade naqueles movimentos diários, mensais, anuais, de repente, de determinadas ações, tá bem? Isso porque, veja, os proprietários das ações com dividendos, eles recebem seus dividendos como receita todos os anos. E eles estão mais abertos, claro, a não vender as suas ações naqueles tempos ditos de crise, de recessão, você já entendeu mais ou menos, né? Então, eles dão às empresas a chance de resolver os problemas que elas têm dentro do contexto econômico onde elas estão inseridas e depois, passados esses momentos, claro, elas continuam os seus crescimentos, mas nesse ínterim, nesse meio tempo, elas continuaram, independente da oscilação, às vezes do preço da ação, elas continuaram pagando seus dividendos. Então aqui perceba que muitas empresas têm uma política de dividendos estabelecida há muitas décadas. E assim tem uma grande, claro, base de proprietários que procuram esses dividendos e sabem que eles chegam como um relógio até o bolso deles. E são sempre mais tolerantes com o desempenho da valorização em geral dessas ações. O que não deixa claro que o preço das ações dessas empresas caiam muito quando a gente compara com outras empresas que não pagam dividendos, principalmente então nesses períodos que eu mencionei que de repente de crise generalizada. Ó, veja nesse exemplo, se você investisse pensando em 25 anos e economizando e investindo US$ 22 por dia somente, o teu resultado com base nos parâmetros de ações que rendam em média 6% de dividendo ao ano, vão levar você até o valor de US$ 60.000 ano de ganhos. O que, vamos combinar, é nada mais, nada menos que US$ 5.000 por mês.
Lembrando que esse processo de enriquecimento, ele pode ser acelerado à medida que todo o valor extra que você direciona para a tua conta de investimentos, então, venha a ser sempre investido e reinvestido. Então é muito importante esse processo de reinvestimento dos dividendos, porque é isso que vai fazer os ganhos do seu portfólio serem compostos no chamado longo prazo. Agora, deixa eu te mostrar ações que podem, de repente, te ajudar nesse processo dos seus primeiros 5K em dividendos. Mas veja que nenhuma dessas, claro, já falei lá atrás, né? É indicação de compra. Então, são exemplos que podem ser interessantes para você à medida, então, que você vai fazer as suas próprias pesquisas e ver se, de repente, se encaixa no teu portfólio. Seguindo sempre aquela máxima, né? De você nunca investir somente com base em dica da galera, tudo bem? Vamos lá. A primeira empresa é a chamada Altria, que ela superou facilmente os mercados nas últimas semanas. Isso porque o modelo de negócio dela é muito confiável. Ele é dito como defensivo, ele é de baixo risco e tem dividendo seguro com foco especificamente nos Estados Unidos, o que torna ela um ativo de refúgio em geral, num ambiente seguro dentro desse contexto mais turbulento que estamos passando, né? As ações, veja só, não é que elas estão baratas no momento, né? Mas claro, se a gente compara isso principalmente com o ano passado, por exemplo. Mas a Altria, ela deve continuar, sim, a oferecer uma renda confiável e a volatilidade dela, em geral, abaixo da média do mercado e principalmente daqui para frente. Os mercados, veja só, de ações em geral, eles têm sido bastante voláteis nesses últimos meses. Caso você me acompanhe aqui nos outros vídeos, eu tenho falado sobre isso. Seja porque a situação das variantes na China sempre está indo e vindo, não é? Então não é uma situação bem resolvida, vamos combinar, né? E seguindo também por preocupações com inflação, que tem sido persistente, e isso tem trazido uma alta no que se refere ao aumento das taxas de juros no contexto americano. E isso, claro, é o que o Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano, tem buscado utilizar justamente esse remédio amargo do aumento das taxas para lutar contra a inflação. Então, esse recente escalada também, agora falando em um contexto mais geopolítico, né, da guerra com a Rússia em relação à Ucrânia, isso também aumentou ainda mais as pressões sobre os mercados de ações, já que muitas das chamadas commodities, incluindo petróleo, metais, produtos agrícolas, eles saltaram, não saltaram um pouco, saltaram muito de preço. E daí a gente viu a quantidade de sanções e interrupções no fornecimento, então, de produtos, seja da Rússia para o mundo, tanto quanto do mundo para a Rússia. E isso está demonstrando, claro, uma ameaça real, né, a muitas indústrias ao redor do globo. Mas veja que nem todas as ações, né, foram igualmente atingidas por esses desenvolvimentos, já que alguns ativos ditos de refúgio, eles tiveram sim um desempenho admirável nas últimas semanas, incluindo as ações da Altria, como você pode ver nesse gráfico. Veja que no acumulado do ano, o mercado amplo do S&P 500 já caiu mais de 10%. Enquanto que a Nasdaq, então, foi bem pior do que isso. Só para você ter uma ideia, o ETF da ARK Innovation, voltado para o universo de investimentos altamente valorizado e de alto crescimento, ele caiu quase 40%. Na verdade, foi mais do que isso em 2022. Olha, os produtos básicos de consumo que a gente pode ver espelhado no ETF XLP, eles caíram menos de 2%, o que é um resultado bastante forte nesse ambiente de mercado. Veja aqui, a Altria, ela superou até mesmo o grupo de produtos básicos de consumo. E, em grande medida, as suas ações subiram 13% até agora este ano, antes dos dividendos. Então veja, em primeiro lugar, a Altria, ela atua em um setor muito resiliente à recessão. Também é resiliente em relação a todos os tipos de outras macrocrises, que incluíram, por exemplo, o fechamento das fronteiras em 2020, além de que no período ali durante 2020 e 2021, a Altria também conseguiu atingir novos lucros recordes. Isso, claro, se explica em partes porque os fumantes, nesse caso, geralmente não diminuem o consumo de cigarro em tempo de dificuldades econômicas. Na verdade, existem estudos que sugerem que menos pessoas param de fumar nesses períodos de recessões. Assim, essas recessões e tempos de dificuldades econômicas são bons para a indústria do tabaco, porque os clientes se tornam ainda mais fiéis. É triste, mas é verdade.
Além de que as operações da Altria não exigem grandes quantidades, por exemplo, de petróleo, de gasolina, de querosene, de outros produtos, por exemplo, dessa linha fóssil, né? Nem a Altria precisa também de quantidades significativas de metais caros, como o níquel ou o cobre. E, veja, os custos de produção são bastante baixos. Em média, a margem bruta dela é muito alta, próxima de 70%, a margem bruta de lucro. E a natureza viciante do produto, claro, tabaco, permite então a Altria repassar os custos crescentes com bastante facilidade para os clientes. E ela e seus iguais, por conta disso, vem elevando o preço dos cigarros há décadas, e isso permitiu que eles então gerassem lucros líquidos cada vez maiores. E lucrando muito, pode repassar aos seus investidores um dividendo de mais de 7%. E do jeito que a empresa está, ela deve ter um 2022 de grande sucesso, passando de longe pelas preocupações econômicas, macrocrises, pressões inflacionárias e o que mais vier, porque ela tem o chamado poder, obviamente, de transferir os aumentos que ela vem a ter no meio do caminho aos seus clientes, e esses clientes simplesmente vão pagar pelos seus produtos, com aumento ou sem aumento. Então, por que não aumentar? Esse é o conceito. Bom, agora, aproveitando a onda então de escassez energética, vamos dar uma olhada para Kinder Morgan, que é um dos maiores gasodutos de gás natural puro dos Estados Unidos. E veja, e com os preços do gás natural em máximas históricas na Europa e também em outros lugares, é o recurso natural do mundo que se ocupa de 34% das fontes de energia disponíveis. E até 2050, o petróleo e outros líquidos ainda serão a maior fonte de energia primária por consumo. Assim, os investidores podem notar mudanças recentes nas estimativas dos analistas para Kinder Morgan. As revisões recentes refletem as últimas tendências de negócios de curto prazo, o que nos leva a interpretar, claro, de maneira positiva as estimativas como um bom sinal para as perspectivas de negócio da empresa. Veja que a Kinder Morgan ela tem uma grande vantagem de escala, porque ela possui a maior rede de transmissão de gás natural da América do Norte. É a maior operadora de terminal independente. Ela possui a maior capacidade de transporte de CO2 da América do Norte e é a sua maior transportadora independente de produtos refinados. Isso porque ela é responsável por 70 mil milhas de gasodutos de gás natural, além de 1.200 milhas de gasodutos de gás natural líquido. Isso combinado ainda com seus 144 terminais e 16 navios Jones Act para que movimentam mais ou menos ali 40% do consumo e exportações de gás natural dos Estados Unidos. E além de que tem no portfólio dela de produtos refinados 6.800 milhas de oleodutos e 3.100 milhas de oleodutos brutos e 1.500 milhas de oleodutos de CO2, completando então seu enorme portfólio de ativos. É muita coisa. E ainda, veja, é a terceira maior pagadora de dividendos dentro do índice SP500, chegando atualmente a quase 6% de dividendos. E aqui, claro, vejamos que a empresa ela eliminou dívidas e aumentou ainda a sua receita e caixa das operações desde 2015, o que, claro, fortaleceu o balanço patrimonial e posicionou a empresa favoravelmente para o futuro. Por isso, já leva 4 anos consecutivos de crescimentos de dividendos. E há um quinto aumento, possivelmente agora, né? A gente já teve isso agora em abril, podendo ser interessante manter sob análise, claro, esse investimento. Não perde o foco, porque é uma das grandes empresas nesse mercado aí de dividendos, óbvio, né? Uma vez que o gás natural está explodindo os preços, você já consegue imaginar essa realidade dentro do contexto dos números dessa empresa. Mas agora, deixa eu falar com você da empresa chamada Enbridge, já que a empresa é um ícone seguro de dividendos de alto rendimento, com 27 anos, 27 anos de aumentos consecutivos e mais de 6 décadas de pagamentos de dividendos. Isto, 6 décadas, são mais de 60 anos. É a única empresa de infraestrutura de energia que opera uma enorme rede de dutos, com mais de 90 mil milhas. Ela tem sua própria empresa de serviços públicos e bilhões investidos em projetos
projetos renováveis. A Enbridge ela continua a investir, claro, sempre com foco no futuro, porque ela está aumentando ainda mais a sua capacidade de exportação para atender a futura demanda global pelo quê? Energia. É a única empresa de infraestrutura de energia que opera eu diria assim, enorme rede de gasodutos, ao mesmo tempo que possui a própria empresa de serviços públicos de gás e um grande portfólio de energia ainda renovável. Olha o foco em energia renovável dessa empresa. Só para você entender do que eu estou falando e o que cerca essa empresa, ela opera 4 segmentos de negócio. Primeiro, dutos de líquidos. Segundo, dutos de gás natural. Terceiro, distribuição. E quarto, armazenamento de gás. Ah, detalhe, e energia renovável. Imagine, opera também, né, o sistema de transporte de petróleo e líquidos mais longo do planeta, abrangendo 17 mil, quase 17.800 e alguma coisa de milhas, e que conecta em torno de 9.300 milhas de tubulação nos Estados Unidos e 8.500 milhas de tubulação no Canadá também. Veja que mais de 3 milhões de barris de petróleo bruto e líquidos são entregues todos os dias através desse sistema. E ela transporta cerca de mais ou menos 30% do petróleo bruto produzido na América do Norte e conecta ao mercado cerca de 65% dos combustíveis destinados à exportação do Canadá. E o segundo segmento de negócio dessa empresa, que é o chamado infraestrutura de gasodutos e de gás natural, movimenta cerca de 20% de todo o gás consumido nos Estados Unidos. E já no quesito, então, dividendos, que é o que nos importa, quantas empresas podem dizer, né, que fornecem há mais de 60 anos, acho que está na casa ali dos 67 anos de dividendos para os seus acionistas. Você consegue imaginar quantas consegue? Muito poucas. Então tem que ter muita qualidade financeira para isso. Então, quando você pensa em investimento de renda, ou seja, de dividendos, deseja, claro, ver um longo histórico de desembolso de dividendos, forte cobertura e, claro, crescimento anual do pagamento desses dividendos. E esta empresa paga um dividendo de mais de 6%. E com esse histórico de pagamento, somado à dependência energética que o Canadá e os Estados Unidos têm justamente da infraestrutura dessa empresa, é quase impossível de substituir. E quem não vai, de repente, pagar pela energia que ela está fornecendo numa situação de momentânea como está passando agora? Qual é o país que não gostaria de pagar, não é? Porque a maioria quer pagar, só que não tem de onde tirar. Então, Canadá e Estados Unidos, sim, são grandes clientes, óbvio, né? Bom, acho que ficou claro então que desses 3 exemplos, o cálculo para você receber dividendos no seu futuro, ele requer mais de você do que de fatores externos, porque é você que precisa começar, né, ou só começar, então para ver os resultados chegarem com o tempo. E daí você vai se tornar um investidor Eagle, 5K, 10K ou 20K a mais. E o investidor Eagle é aquela pessoa que sabe, como uma águia, que pode enxergar longe e, claro, voar alto. Voar alto para onde? Pode conseguir 5K, 5.000, 10K, no caso 10.000, 20K ou mais, ou seja, mais de 20 mil, dependendo somente de você. Tudo vai depender do seu planejamento, desenvolvimento e investimento. Por isso, claro, eu espero nesse vídeo ter ajudado você a ver melhor o seu futuro de riqueza em construção e como forma, claro, de gratidão, só não se esquece de dar um like nesse vídeo e de enviar para mais alguém também que possa sempre se beneficiar do conteúdo que eu posto nesse canal. Obrigado pelo teu tempo e, claro, até o próximo vídeo.